Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar como se faz esses dois retratos, principalmente em relação à escolha de cores para os tons de pele. A imagem de referência são essas imagens, são essas fotos. Quem tiver interesse, no meu Patreon eu tenho vídeo em tempo real e também tenho disponível o desenho em linha e a imagem de referência para vocês usarem. Todos os materiais que eu usei estarão descritos aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá! Então, eu comecei esse retrato usando uma máscara de aquarela sobre todo o casaco dela, porque eu quero manter a área e pintar o fundo e a pele sem me preocupar e também fazer um efeito de peluzinhos. O ideal é esperar que ele seque naturalmente, mas eu usei o secador de cabelo para acelerar um pouco esse processo. O ideal é esperar de 10 a 15 minutos para que a máscara de aquarela esteja totalmente seca. Para o tom de pele, eu usei o amarelo claro, o Madder Lake e um pouco do meu azul ultramarine para fazer o tom de pele base. Eu sempre recomendo, para quem tem um pouco de dificuldade ainda de acertar os tons de pele, façam tons de pele claro e vão escurecendo com as camadas, porque é um pouco mais fácil, principalmente para quem não tem tanta confiança ainda nas cores. E eu vou usando durante esse processo o secador de cabelo para acelerar a secagem e eu continuar trabalhando no meu tom de pele. Eu escureço o tom cada vez mais com mais amarelo, mais Madder Lake, que é o meu vermelho, e mais ultramarino. E às vezes eu até chego a colocar o castanho escuro, que é o Raw Amber, para ir fazendo os tons de sombreamento. E se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, lembre-se de que a aquarela é um teste e você não precisa se preocupar tanto como realmente vai ficar. Pro tom dos lábios eu acabei usando um pouco mais do Madder Lake, que eu acho que fica bonito. E decidi agora nessa parte do processo fazer o meu fundo. Quando a gente pinta o fundo dos desenhos, às vezes a gente acaba percebendo que o nosso tom de pele acaba clareando demais. Então, vale a pena, antes de finalizar o tom de pele, fazer o fundo e perceber se falta aumentar o contraste do seu fundo com a sua cor de pele. Aqui eu comecei a colocar mais cor, ainda mais no tom de pele dela, que eu acho que dá um destaque maior. Sempre tente procurar perceber as variações do formato do rosto e aonde vem a sombra. E tentem levar isso com carinho. Eu gosto de sempre fazer os lábios mais avermelhados do que normalmente estão nas fotos. Eu acho que é uma marca registrada minha. Mas fiquem à vontade para usar, por exemplo, mais um castanho nos lábios do que um avermelhado. Para o cabelo, eu coloquei primeiro a água e depois eu coloquei a tinta, para que ele faça esse efeito de borrado interessante que essa técnica tem. E depois eu ainda vim com a ponta do pincel bem fraquinho, bem fininho, para fazer os fiozinhos soltos do cabelo. Eu usei também o próprio preto diluído com água para fazer os cílios, a sobrancelha e fazer esses detalhes. E cada vez mais, quando a tinta vai secando, eu vou aplicando mais detalhes e vou colocando mais informações no desenho. Vou aproveitando e vou melhorando o que eu acho que tem que melhorar. Gosto de trabalhar bastante no cabelo e acho esse cabelo muito bonito. Então vale a pena trabalhar um pouco mais as camadas e fazer um pouco mais de luz e sombra.
volto realçando ainda o mais escuro da região em volta dos olhos e embaixo do nariz e do pescoço. Mais um pouco de sombreamento. O interessante da aquarela é que você pode ir trabalhando enquanto ele vai secando e pode ir realçando cada vez mais as sombras do seu desenho. Eu quero que realmente o rosto dela destaque bastante. Então eu não vou me preocupar em fazer várias camadas. Eu vou, mesmo fazendo várias camadas, e vou conseguindo chegar pouco a pouco nos tons que eu quero. Para tirar a máscara de aquarela, você pode usar o dedo ou a borracha. Como essa máscara que eu apliquei está um pouco mais grossa, eu consigo tirar com o dedo. Mas tenha certeza que toda a tinta em volta do seu desenho esteja completamente seco, porque senão você pode manchar o seu desenho. E por fim, eu só aplico alguns detalhes na roupa e no zíper para tentar dar esse efeito mais fluffy. E só volto com alguns detalhes no rosto e com o brilho dos olhos com um guache branco e também um pouquinho nos lábios. O desenho vai estar pronto quando você decidir que está pronto. Então, quanto você quiser trabalhar no rosto ou quanto você quiser trabalhar na ilustração, isso vai depender de você. Então, eu gostei do jeito que ele ficou e também não quero me demorar muito nele. Para esse segundo desenho, eu já fiz diferente. Eu preferi começar com o fundo. Eu usei o preto, o Ivory Black, e uma mistura de Olive Green com Rockner's Green Deep e Raw Amber para fazer já primeiro fundo, porque o fundo dessa foto ela é muito escura. Então, quando você tem uma cor muito escura, o seu tom de pele, às vezes, se você não tem muita noção de cor, o seu tom de pele às vezes fica parecendo mais claro na hora que você coloca o fundo. Então, vocês podem trabalhar de duas formas, ou fazem primeiro o personagem, depois pintam o fundo, mas provavelmente vocês vão ter que fazer alguma compensação de luz e cor, ou vocês fazem primeiro o fundo e depois o tom de pele e conseguem já colocar um tom que realce a pele da pessoa. Para começar esse senhor, eu usei direto o Raw Amber misturado com um pouco de Birch Amber, que é um castanho avermelhado, que é para dar esse primeiro tom da pele dele. Durante o processo, de novo, eu uso o secador de cabelo para acelerar um pouco. E vou fazendo e vou começando a trabalhar a minha luz e sombra sem medo. E é preferível que você trabalhe as cores, os tons mais claros e vá escurecendo com o tempo, com as camadas. Então, vão fazendo com calma, aproveitam e já coloquem um pouco de cor na mão. Também aproveitem o sombreamento e vão cada vez mais colocando os detalhes e cada vez mais as informações de sombra. É muito mais fácil ir escurecendo aos poucos, ao invés de escurecer e depois tentar clarear na aquarela. Eu gosto muito de fazer essa técnica de colocar a tinta primeiro e depois tirar com o pincel um pouco molhado e fazer um degradê dessa forma, do que tentar fazer isso com o pincel ou passar muita água e depois colocar o pigmento. Eu gosto mais de fazer dessa forma, que eu acho que eu sinto que eu tenho maior controle de fazer a minha luz e sombra. Eu já vou também fazer um pouco da demarcação do cabelo dele com um pouco de Ivory Black. E vou cada vez mais dando os detalhes no rosto, nas mãos, até que eu sinta satisfeita com isso. Os lábios masculinos são sempre um pouco complicados, mas ele tem um lábio muito marcado
Eu vou tentar manter o lábio dele de um tom mais natural e misturar só um pouco de Madder Lake Deep, que é um vermelho mais escuro. E vou tentar não sair muito do tom de pele dele para não ficar muito afeminado ou parecer que ele usa batom. Já também aproveito, trabalho mais na luz e sombra, começo com cachecol também. E vou trabalhando cada vez mais agora com os detalhes para começar a finalizar um pouco mais o rosto dele. Começo a fazer as sombras dos óculos, reforço as sombras de alguns lugares. Se você não gostar de alguma coisa, você sempre tem a opção de tirar a tinta e melhorar isso. Como eu acabei fazendo sem querer no cachecol dele, coloquei o vermelho e ele ainda não estava seco e ele se espalhou, então tirei toda a tinta. Voltei por um cinza. Acabou ficando um cinza avermelhado, mas o cachecol dele tem mais ou menos essa característica. E quando ele estiver seco de verdade, pronto, aí eu consigo fazer os detalhes do cachecol. Como o cachecol ele tem cores muito apagadas, assim, não tem problema de fazer uma base de cor cinza e depois fazer o sombreamento. O sombreamento não, as outras cores. Que aí você consegue esse tom mais escuro. Depois eu só vim com um preto diluído com água para fazer o sombreamento dele. Vou começar a fazer os óculos, definir um pouco melhor algumas partes do rosto dele. Escurecer onde eu acho que tem que ser escurecido. Nessa parte eu uso o pincel bem fino, que é mesmo os últimos detalhes, ou quase os últimos detalhes do rosto. Já finalizo, então, começo a finalizar a roupa. Não vou me atentar muito aos detalhes da roupa, porque, pronto, não é tão o foco dessa pintura, é mais mostrar o rosto para vocês. Venho com um cinza bem clarinho aqui, só para fazer o sombreamento da blusa. E começo a fazer o sombreamento do cachecol com o preto diluído, para dar um volume maior na imagem. E depois, então, eu venho com branco e faço só alguns detalhes que eu achar pertinente, principalmente o brilho dos olhos, tem um brilho nos óculos da lente e também do reflexo. E vou usar isso para melhorar a imagem do meu desenho. E basicamente é isso. Posso usar o castanho escuro para melhorar também um pouco o contorno da imagem. Mas assim fica então os meus 2 desenhos, os meus 2 retratos. É sempre importante que você tente reparar qual é o tom de pele que a pessoa tem. Às vezes as pessoas têm um tom de pele mais avermelhado e às vezes ela tem um tom de pele mais frio, mais azulado ou mais esverdeado. Então é procurar treinar o olho para perceber essas nuances de cores. E eu espero que tenham gostado. E para o próximo vídeo teremos mais alguns testes de tom de pele. E eu espero que vocês estejam gostando dessa série. E se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, podem deixar aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão também ou quiserem ver alguma coisa em específico, me mandem uma mensagem ou escrevam aqui. Vai ser sempre um prazer fazer esses vídeos para vocês. Pronto, até o próximo vídeo!